Era uma vez um grande senhor, o qual, tendo-lhe nascido uma filha, a quem deu o nome de Thalia, chamou todos os sábios e adivinhos de seu reino para que lhe dissessem a sorte. Estes, após várias consultas, concluíram que ela estava exposta a um grande perigo devido a uma farpa de linho, e o rei proibiu que em sua casa entrasse linho ou cânhamo ou outro pano similar para evitar qualquer encontro maligno. Certa vez, quando Thalia já estava crescida e se encontrava à janela, avistou uma velha que fiava, e como jamais havia visto nem conhecia um fuso, agradando-lhe muito a dança que o fuso fazia, foi presa pela curiosidade e mandou chamar a velha para que subisse até ela, e tomando a roca nas mãos, começou a estender o fio. Mas, por desgraça, uma farpa lhe entrou na unha e, instantaneamente, ela caiu morta ao chão. A velha, diante desta desgraça, fugiu precipitadamente pela escada, e o desventurado pai, após ter chorado um barril de lágrimas, assentou Thalia em uma poltrona de veludo debaixo de um dossel de brocado, no interior do próprio palácio, que ficava em um bosque. Depois, cerrada a porta, abandonou para sempre a casa, motivo de todos os seus males, para apagar completamente de sua lembrança o infortúnio sofrido. Depois de algum tempo, andava um rei à caça por aqueles lugares, e tendo-lhe fugido um falcão que voou para a janela daquela casa e não atendia aos chamados, fez bater à porta, acreditando que a casa fosse habitada. Mas, após ter batido em vão por um longo tempo, o rei, tendo mandado buscar uma escada de um vinhateiro, quis subir pessoalmente à casa e ver o que acontecia lá dentro. Após subir e entrar, ficou pasmado ao não encontrar viva alma e, por fim, chegou à câmara onde jazia Thalia, como que encantada. O rei, acreditando que ela dormia, chamou-a, mas como ela não voltava a si por mais que fizesse e gritasse, e ao mesmo tempo, tendo ficado excitado por aquela beleza, carregou-a para um leito e colheu dela os frutos do amor, e deixando-a estendida, voltou ao seu reino, onde por um longo tempo não se recordou mais daquele assunto. Depois de 9 meses, Thalia deu à luz a um par de crianças, um menino e uma menina, 2 joias resplandecentes que, guiadas por 2 fadas que apareceram no palácio, foram por elas colocados nos seios da mãe. E uma vez que as crianças, querendo mamar, não encontravam o mamilo, puseram na boca justamente aquele dedo que tinha sido espetado pela farpa, e tanto o sugaram que acabaram por retirá-la. Subitamente pareceu a Thalia ter acordado de um longo sono, e vendo aquelas 2 joias ao lado, ofereceu-lhes o seio e enterneceu-se profundamente por elas, mas não conseguia entender o que lhe tinha acontecido, encontrando-se totalmente só naquele palácio, com 2 filhos ao lado e vendo que lhe era trazido tudo o que ela desejava comer, sem que se notasse a presença de qualquer pessoa. Um dia o rei se recordou da aventura com a bela adormecida e, aproveitando a ocasião de uma nova caçada naqueles lugares, veio vê-la. E, tendo-a encontrado desperta e com aqueles 2 prodígios de beleza, sentiu um enorme contentamento. Contou então a Thalia quem ele era e o que tinha acontecido, e criou-se entre eles uma grande amizade e união, e ele ficou muitos dias em sua companhia.
Depois se despediu com a promessa de vir buscá-la e levá-la para seu reino. E nesse meio tempo, tendo retornado à sua casa, falava a todo momento em Thalia e nos filhos. Quando comia, tinha Thalia em sua boca, e também Sol e Lua, pois estes eram os nomes das crianças. Quando deitava, chamava-a e aos filhos. A mulher do rei, que por causa das demoradas caçadas do marido já tinha tido alguns lampejos de suspeita, com estas invocações de Thalia, Lua e Sol, foi tomada de um ardor maior do que de costume, e por isso, tendo chamado o secretário, disse-lhe: Escute, meu filho, você está entre Sila e Caríbde, entre o batente e a porta, entre a grade e a tranca. Se você me disser de quem meu marido está enamorado, eu o farei rico. E se me esconder a verdade, farei com que nunca mais o encontrem, nem morto, nem vivo. E este, de um lado transtornado pelo medo, de outro levado pelo interesse, que é uma faixa sobre os olhos da honra e da justiça, um estorvo para a fidelidade, contou-lhe tudo, tintim por tintim. A rainha enviou então o próprio secretário em nome do rei até Thalia, mandando dizer-lhe que ele queria rever os filhos, e esta, com grande alegria, os enviou. Mas aquele coração de Medeia, logo que os teve entre as mãos, ordenou ao cozinheiro que os degolasse e preparasse com eles diversas iguarias e molhos para dar de comer ao pobre pai. O cozinheiro, que tinha bom coração, ao ver aqueles 2 pomos áureos de beleza, teve pena deles e, confiando-os à mulher para que os escondesse, preparou com 2 cabritos variadas iguarias. Quando chegou a hora da ceia, a rainha fez servir os manjares, e enquanto o rei comia com grande gosto, exclamando: Como isto é bom pela vida de Lanfusa! Ou como é saboroso este outro pela alma do meu avô! Ela o encorajava, dizendo-lhe: Coma, que está comendo o que é seu. O rei por 2 ou 3 vezes não prestou atenção a estas palavras, mas depois, ouvindo que esta cantilena prosseguia, respondeu: Sei muito bem que estou comendo o que é meu, porque você não trouxe nada para esta casa. E, levantando-se encolerizado, dirigiu-se a uma aldeia um pouco distante para tranquilizar-se. Ainda não satisfeita com tudo o que acreditava ter feito, a rainha mandou de novo o secretário chamar a própria Thalia, com o pretexto de que o rei a esperava, e esta veio imediatamente, desejosa de encontrar a sua luz, e não sabendo que o fogo a esperava. Conduzida diante da rainha, esta, com uma carranca de Nero, muito irritada, disse-lhe: Seja bem-vinda, senhora Trocola. Você é aquele tecido delicado, aquela boa relva com que meu marido se delicia? Você é aquela cadela malvada que me trouxe tantas dores de cabeça? Pois bem, é hora de entrar no purgatório, onde eu lhe farei pagar pelos danos que me causou. Thalia começou a desculpar-se, dizendo que a culpa não era sua e que o marido tinha tomado posse de seu território enquanto ela estava adormecida. Mas a rainha não quis ouvir desculpas e, mandando acender no meio do pátio do palácio uma grande fogueira, ordenou que Thalia fosse nela lançada. A infeliz, vendo-se perdida, ajoelhou-se diante dela e suplicou que lhe desse ao menos tempo de retirar as vestes que trazia sobre si. E a rainha, não tanto por pena da desventurada, mas para poupar aqueles trajes recobertos de ouro e pérolas, disse-lhe: Dispa-se, que lhe dou permissão. Thalia começou a despir-se, e a cada peça que retirava lançava um grito.
até que, tendo já retirado o manto, a saia e o blusão, quando foi tirar a anágua, lançou o último grito, ao mesmo tempo em que a arrastavam para o fogo. Mas nesse instante acorreu o rei, que, vendo o espetáculo, quis saber o que tinha acontecido. E, tendo chamado pelos filhos, ouviu da própria mulher, que o recriminava pela traição, como ela o havia feito comê-los. O rei se entregou ao desespero. "Então fui eu mesmo", gritava, "o lobo das minhas ovelhinhas. Ai de mim, e por que as minhas veias não reconheceram a fonte do seu próprio sangue? Ah, turca renegada, e que crueldade é essa sua? Pois bem, você recolheu a lenha, e não mandarei essa face de tirano ao Coliseu para a penitência." Assim dizendo, ordenou que a rainha fosse lançada no mesmo fogo aceso para a talha, e junto com ela o secretário, que tinha sido instrumento deste triste jogo e tecelão da malvada trama, e queria fazer o mesmo ao cozinheiro, que acreditava ter picado seus filhos com o facão. Mas este atirou-se a seus pés e lhe disse: "Deveras, senhor, não haveria outra recompensa pelo serviço que vos prestei que não fosse um forno de brasas. Não haveria outro soldo que não um bastão nas costas. Não haveria outro entretenimento que não estorcer-me e crispar-me no fogo. Não haveria outra honra que não a de ver misturadas as cinzas de um cozinheiro com as de uma rainha. Mas não é este o agradecimento que eu espero por ter salvo vossos filhos, a despeito daquela que queria matá-los, para restituir ao vosso corpo aquilo que era parte desse mesmo corpo." O rei, ao ouvir estas palavras, ficou fora de si e lhe parecia que sonhava, não podendo acreditar naquilo que suas orelhas ouviam. Depois, dirigindo-se ao cozinheiro, disse: "Se é verdade que você salvou meus filhos, esteja seguro de que o retirarei das tarefas de girar o espeto e o colocarei na cozinha do meu peito a girar como lhe aprouver as minhas vontades, dando-lhe tais prêmios que o mundo o chamará feliz." Enquanto o rei dizia estas palavras, a mulher do cozinheiro, que viu os apuros do marido, trouxe lua e sol para diante do pai, o qual, abraçado a eles, distribuía um redemoinho de beijos a um e a outro. E, tendo dado uma grande recompensa ao cozinheiro e feito-o ajudante de câmara, tomou Thalia como esposa, a qual gozou uma longa vida com o marido e os filhos, aprendendo que, de um modo ou de outro, aquele que tem sorte, o bem, mesmo dormindo, obtém.